Salve, salve, Blumenau, boa noite. São 22 horas 30 minutos. Está começando o primeiro Hangout Controversas de 2013 para falar sobre alguns assuntos da nossa cidade, no mesmo formato que a gente já fez o Hangout durante as eleições do ano passado. Participam do nosso programa hoje os colunistas do Controversas Paulo Roberto e Tarcísio Souza. Se quiser participar, pode comentar aí embaixo no YouTube ou também na própria página do Controverso, na seção de comentários. Por e-mail a gente recebe por contato@controversas.com. Os assuntos deste programa são 5 vereadores, sendo 3 titulares e 2 suplentes, foram cassados pela Justiça em primeira instância, mas podem recorrer no cargo e estarão presentes na primeira sessão ordinária da Câmara desta terça-feira. Onda de violência em Santa Catarina, mais de 40 ataques nos últimos 4 dias, e o consórcio SIGA pede um reajuste da tarifa de ônibus em Blumenau para 3,47, é isso? Isso aí. 3,47. Se quiser participar, então, contato@controverso.com ou na parte ali do comentários do YouTube ou do Facebook. Paulo Roberto, boa noite, suas considerações iniciais. Bom, começo com a piada clássica, agora que tu deu a abertura. Os 3,45 talvez seja uma forma do consórcio SIGA se aproximar ao novo prefeito também, né? Na dúvida aí dos centavos. A gente sabe que não fecha em 3,45, mas é outro jogo de cena de sempre. No mais, abrir cumprimentando a nossa audiência aqui no Hangout. Um formato muito divertido, acima de tudo. Não sei se para quem fica escutando nossas besteiras, mas para a gente é bem divertido. E com certeza o debate sempre é engrandecedor, é muito mais fácil, muito mais dinâmico. Eu acho que pro leitor, pro internauta também é muito mais fácil, muito mais dinâmico e mais prazeroso acompanhar do que só ler o texto nu, cru e frio. É isso aí. Seu Tarcísio. Vamos lá então, Tarcísio Souza, boa noite, suas considerações iniciais. Boa noite a todos que acompanham o Hangout ao vivo ou gravado pós término desse nosso bate-papo. Muito bom o diálogo aí, vai tratar desses diversos temas que a gente listou para o dia de hoje. Acho que vai ser um debate interessante, principalmente para esse momento diferente, triste e talvez inédito na história da política local. Nossa. Vamos lá então, pessoal. Primeiro assunto do dia. Câmara de Vereadores volta aos trabalhos nesta terça-feira, primeira sessão ordinária do ano, com 12 vereadores em situação regular e 3 vereadores cassados pela Justiça em primeira instância. São eles Fábio Fiedler, do PSD, Robson Soares, do PSD, e Célio Dias, do PR, e mais 2 suplentes, que são o Almir Vieira, do PSD, e o Brás Roncalho, do PR. Paulo Roberto, concordas com a opinião que está sendo apresentada já por 2 colunistas, o Carlos Tonetti e a Giovana dos Santa, que os vereadores deveriam talvez estar pedindo licença e recorrendo ele fora do cargo, ou como o direito deles é de permanecer, não haveria problema? Eu acho bastante controverso e seria complicado exigir a saída do cara. Eles, querendo ou não acho que seja novidade para alguém na cidade essas acusações. Agora, talvez mudou de conversa de ponto de ônibus para uma denúncia do Ministério Público, para algo que seja realmente embasado e argumentado, documentado, mas não acho que faça alguma diferença do que acontecia há 7 anos atrás, por exemplo, que qualquer pessoa que acompanhasse a política local já tinha ideia plena do que acontecia e não digo esperava algo do gênero, talvez se não esperava algo do gênero, apostava na impunidade. O fato deles terem mandatos não estarem condenados sem recurso permite que eles continuem. Eu acho que o ideal seria eles continuarem até o fim do processo, mas que o fim do processo não levasse ao fim do mandato, né? Que a justiça fosse feita de forma rápida e eficiente, seja qual for o veredito,
tanto eles quanto os deputados acusados no caso do Mensalão, qualquer outro deputado que tenha ou não foro parlamentar, seja foro privilegiado, seja condenado, seja julgado, eu acho que a legitimidade para legislar, para continuar exercendo o cargo, eles têm. Eles receberam votos, a eleição, até que se prove o contrário, foi limpa, foi como é que eu posso usar um termo menos técnico, mas também não muito chulo, muito chulo. Ela pode ter sido comprometida ao resultado, mas foi dentro da regra do geral da eleição. Foi lícito. Eles foram acusados de ter... Exatamente. Eles foram acusados de ter provocado uma diferença no final da eleição e estão sendo julgados por isso, devem ser punidos, espero que sim. Caiu. Opa, deu um problema ali então. Enquanto deu problema ali com o Paulo, eu vou pegar aqui o primeiro, dois comentários já do Denner, nosso colunista que não está com o microfone, então não pode participar, desejando um ótimo hangout, e o Carlos Apoli dizendo que a gente esperou a novela acabar para começar o hangout. Não tem nada a ver com isso. A gente teve um certo problema aí na transmissão, na verdade foi o meu plugin aqui do hangout que não estava funcionando, que acabou atrasando um pouco. Mas então eu vou passar, enquanto o Paulo não consegue voltar, está com a câmera travada, Tarcísio Souza, como é que fica a situação com a Câmara de Vereadores numa situação dessa? Fica delicado, fica diferente, fica inédito na história de Blumenau. Vamos ter como o próprio Tonei publicou agora há pouco, falando que a sessão da Câmara contará com 12 vereadores, porque 3 são zumbi, vão estar presentes apenas para... Paulo retornou. Queres continuar, Paulo? Depois eu... Não sei exatamente qual foi o ponto em que caiu, se puderem me ajudar nesse... Tu tá falando que a votação deles é legítima até agora, né? Ninguém pode questionar por enquanto, só a justiça pode dizer que não. Encerro resumindo a minha fala, de que na verdade essa legitimidade, até que se prove, tem que ser levada em consideração também. Tanto para eles, para os condenados no caso do Mensalão, qualquer outro caso que venha a acontecer. O que o povo espera, na verdade, não é impugnação de campanha, não é desclassificação do candidato, e sim que a justiça se torne eficiente e, acima de tudo, rápida no sentido de tirar alguém condenado do cargo pelos meios legais, não precisar contar com a boa vontade da pessoa. Sobre esse assunto vai voltar para mim ainda? Ou... Não. Tu quer fazer mais algum comentário? Eu já passo para o Tarcísio então? Eu, rapidamente, nesse assunto, eu queria tocar de novo naquele ponto que a gente debatia nos resultados das eleições, quando o Clésio Salvaro levou a eleição de lavada lá em Criciúma. Eu, apesar de não ser partidário dele, muito pelo contrário talvez, eu sou da opinião de que ninguém em Criciúma teria mais propriedade para assumir a prefeitura do que o Clésio Salvaro. É a velha história do marido traído, ele não tem o direito de escolher se ele vai ficar com a mulher ou não. Se o cara está julgado, condenado, provas apresentadas, e mesmo assim foi eleito novamente, até que ponto a justiça pode sobrepor a vontade popular? Certo. A provocaçãozinha sobre esse assunto, eu deixo aí no... Tarcísio, continue. Bom, vamos lá. Então eu vinha falando que vai ser um cenário diferente, porque toda a colocação dos candidatos, dos vereadores eleitos, vereadores agora empossados e que a partir de amanhã começam a legislar no nosso município, eles terão uma série de dificuldades para fazer suas colocações, principalmente assim em temas relacionados à questão de ética, à questão de cobrança administrativa, relacionada a algumas pastas daquelas que envolvem as denúncias que eles foram julgados e condenados em primeira instância. Mas enfim, a própria colunista Giovana do Jornal de Santa Catarina publicou na edição de quinta-feira que o mundo da política é um mundo que se move muito rápido e as mudanças acontecem de uma forma muito,
muito mais ágil do que as expectativas da população. Como aconteceu na ocasião, ela citou o caso do Renan Calheiros, que havia sido condenado, teve que renunciar ao mandato para não ser cassado e perder os direitos políticos, e acabou retornando e hoje é presidente do Senado mais uma vez. De repente, daqui a pouco podemos ter um dos 3 acusados reeditando o que aconteceu com o Renan Calheiros lá. Eu concordo plenamente com a colunista Giovana. Às vezes, como eu estava comentando anteriormente, às vezes é um momento da vida que alguém vem e puxa o tapete, né? E aí, de repente, acontecem essas coisas assim, mas desejar aos vereadores que tenham sorte, que a justiça seja feita, seja ela qual for, mas que seja feita a justiça e que possamos ter uma legislatura limpa. Ainda sobre essa questão dos mandatos, é curioso e vale a pena ressaltar que durante a legislatura passada, por diversos momentos, o vereador Fábio Fiedler exigiu da mesa diretora uma punição ao vereador Vanderlei de Oliveira por quebra de decoro, e que essa é uma decisão da mesa. É uma decisão de instaurar ou não um processo de quebra de decoro, cabe ao presidente da mesa. E curiosamente, quis o destino que nesse momento, onde o vereador Fábio Fiedler passa por uma dificuldade jurídica e talvez de quebra de decoro, se os parlamentares assim entender, cabe ao grupo da mesa diretora, que hoje é presidido pelo vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, decidir se abre um processo de cassação política contra o vereador Fábio Fiedler ou não. São coisas da história. Vamos lá então, tem comentário já do público. Carlos Lapoli: até as pedras sabiam que a prestação de contas para a justiça eleitoral não faz de conta. O abuso do poder econômico desequilibra a normalidade da eleição, perde a legitimidade da urna. É um bom comentário, por mais que às vezes um candidato tenha lá 50%, 70%, mas se ele utilizou de meios ilegais para conseguir forçar o resultado, também pode estar tirando a legitimidade. Ele também pede para a gente comentar sobre as eleições da presidência do Senado e da Câmara. A gente vai fazer o último comentário ainda a respeito da questão local, depois a gente pula para esse assunto, que eu tenho um comentário até a fazer. Mas sobre ainda a Câmara local, nossa Câmara de Vereadores, pergunto para vocês dois, e também para o público que está assistindo. A queda deles afeta muito o grupo do PSD? Isso ajuda ou atrapalha o governo Napoleão na relação dele com a Câmara de Vereadores? Paulo Roberto. Deixa eu ver. Eu acho que a cassação nunca vai ajudar, né? O Fábio Fiedler tinha uma boa, como é que eu vou dizer, para não chamar de curral eleitoral, algo parecido com isso, mas tinha uma boa participação, estava bem povoado, vamos dizer assim, ele tinha boa base. É complicado dizer isso agora, como o Tarcísio falou, talvez o fato de alguém forte como o Fábio Fiedler sair de cena, entrar alguém que tenha maior jogo de cintura política, faça com que o PSD apareça de repente dentro do governo. Essas peças que estão caindo são peças que já tinham posição marcada há meio ano atrás e muito firmes contra o Napoleão, contra o próprio Jovino, contra o Vanderlei, contra quem hoje está no poder. Talvez seja positivo para o PSD enquanto projeto, enquanto planejamento a longo prazo, justamente por tirar esse pessoal da linha de frente. Mas num primeiro momento é claro que é negativo, até para a imagem e planejamento de vida eleitoral, carreira eleitoral dos envolvidos, claro que é bem negativo. Todos sempre foram vendidos, apesar de já serem bem experientes na prefeitura, na Câmara, eram vendidos como sangue novo, como gente nova, como uma nova forma de fazer política, apesar de não ser. E agora esse argumento não existe mais. Quero acrescentar algumas coisas interessantes aí. Vamos lá. Especialmente no caso do vereador Fábio Fiedler. Ele é presidente do PSD local. E em nenhum momento, talvez seja uma falha estratégica ou uma decisão estratégica, não sei avaliar,
em nenhum momento foi manifestado pelo PSD local uma posição a respeito do caso. Eles não pensaram em trocar liderança nesse período frágil da figura pública, Fábio Fiedler, que acaba envolvendo toda a sigla. Então você tem ali o nome de um vereador de expressão com aprovação popular, que é o caso do vereador Mário Idebran, que fez apenas 80 votos a menos que o vereador Fábio Fiedler, que acaba entrando no mesmo processo que o vereador Fábio Fiedler. Tem outros que foram candidatos, não se elegeram, ficaram na suplência, como o vereador Veneza, que desenvolveu um trabalho na Câmara, deixou sua marca, fez uma expressiva votação, fez mais de 4.000 votos, não se elegeu em função da legenda, mas está ali, acaba que sendo afetado indiretamente por uma série de militantes, se é que existe militante no PSD, mas uma série de filiados ao PSD que acabam se envolvendo indiretamente nesse caso e prejudica toda a imagem do partido, que é o partido do governador. E curiosamente, eu quero ressaltar também, é que mesmo o PSD esteja nesse momento passando por esse período de fragilidade, onde o presidente local do PSD, o vereador Fábio Fiedler, sendo condenado pela justiça, ele é dentro de toda a matemática política do Estado o que ocupa o maior percentual de importância dentro do governo do Estado neste momento. Ocupa uma secretaria de comunicação que ele verticalizou, ocupa uma secretaria de um Badesc por exemplo, um dos cabos eleitorais do vereador Robinho é um dos assessores diretos do governador Raimundo Colombo. Então, temos tudo isso, são pessoas intimamente ligadas ao poder estadual num momento de fragilidade, talvez no maior escândalo político dos últimos tempos em Santa Catarina, que dependendo do desenrolar da operação Tapete Negro, pode provocar um problema. E ainda acrescento mais um argumento. Tanto no governo de Santa Catarina, como no governo local, foram representantes do PSD de Blumenau que apresentaram o projeto de lei Ficha Limpa para a administração pública direta. Então, num caso de condenação, nenhum dos vereadores condenados poderão assumir sequer um cargo na administração estadual ou na administração municipal. Então, é um ponto muito... É um contrassenso muito grande que tem que ser levado em consideração nesse momento de avaliação política desse julgamento. Beleza, então. Foi comentado ali sobre a questão da eleição da presidência da Câmara e Senado em Brasília. Eu vou fazer um comentário, se você quiser comentar depois, rápido, porque não era esse o assunto que estava na pauta. Esse assunto é velho. A eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado é um assunto velho, não é um assunto de agora. Por quê? Porque isso foi decidido no final do ano passado. A disputa pela presidência da Câmara foi feita no final do ano passado, quando o senador Luiz Henrique ousou ter esse cargo. O Tarcísio pode explicar melhor, quando havia um movimento dentro do PMDB que questionava, né, a indicação do Renan Calheiros. Desde o final do ano passado, o assunto está resolvido. Então, sinceramente, às vezes eu não entendo como é que hoje começa a fazer toda uma campanha e gente faz. A semana passada vamos compartilhar para o Renan Calheiros não entrar. Isso aí tem acontecido no ano passado, quando isso por algum momento chegou a ser discutido. Isso não era jogo jogado. Então, às vezes eu não entendo como é que essas campanhas chegam tão tarde. Desculpa, mas quem está acompanhando a política já sabia há muito tempo que o Renan Calheiros e o Henrique Alves na Câmara eram os vencedores da eleição dessa semana passada e de hoje. O público que compartilha fotinha de fora Renan Calheiros, eu não aceito Renan Calheiros e outras coisinhas qualquer, não é um público que acompanha a política. Né? É o cara que vota nele. É o cara que, se ele for candidato, ele dá meia caixa de dentadura, o cara vai votar nele. É a pessoa que se diz indignada com a política, se diz indignada com tudo, mas na hora de decidir o voto, vai pelo prato de feijão que ganha para ir na festa. É exatamente esse tipo de pessoa.
Tem vários amigos que conheço que acabam que falam nesse aspecto, assim, e é exatamente isso. A gente critica muito o Norte e o Nordeste, que se vende por um prato de comida, uma caixa de cesta básica, mas na verdade o Sul não é muito diferente disso, não. O Sul é exatamente igual. Temos casos parecidos no Blumenau e região, que a justiça está investigando, julgando e marcando como procedente. Então, o eleitor que coloca no Facebook, porque eu sou revoltado com a política, porque não sei o que, é aquele cara que deixa para decidir aos 45 do segundo tempo que o cara fez um favor e colocou uma pá de brita na casa dele. Então não tem muito que a gente se preocupar com, enquanto as pessoas não pensarem na forma de decidir o voto e considerar que todo mundo é igual, vai continuar tudo igual, não vai mudar. Mudando então de assunto, vamos falar sobre a onda de violência em Santa Catarina. E eu gostaria de até chamar o Paulo Roberto para fazer um comentário sobre o assunto, que ele fez um comentário bem interessante hoje de manhã no Facebook, a respeito da tortura que os policiais fizeram em Joinville e a relação dos atentados em Santa Catarina. Paulo Roberto. Meu comentário, na verdade, foi baseado no vídeo que vazou das câmeras de segurança. Hoje, já o pouco que eu acompanhei de televisão, de mídia aberta, foi bem divulgado, eu acredito que seja do conhecimento de todos, mas o que eu fui obrigado a comentar isso ali, principalmente pelo seguinte sentido: um cidadão que está na cadeia não é anjo, não é uma pessoa que é inocente, não acho que seja vítima de nada. Não defendo o bandido, não sou defensor cego de qualquer um que seja, mas se a pessoa está condenada, está dentro de um presídio, desarmada, nua, sem condição nenhuma de defesa, contra pessoas treinadas, armadas e em posição de ataque treinadas para isso, não vejo uma correlação de forças para acontecer isso. O desenvolvimento, como a gente chegou no ponto que chegou a violência, esse raciocínio que já deveria ter sido feito há muito tempo nos grandes centros. São Paulo está tendo ataques há quanto tempo? Já saiu de moda, já saiu da mídia. De vez em quando aparece mais uma viatura bombardeada, mais um posto de saúde, mais um posto de polícia metralhado. Aqui está aparecendo agora também, vira pauta, e as pessoas discutem se falta polícia, se falta o quê, tem que colocar uma viatura atrás de cada ônibus. Estão queimando carros, estão queimando casas. Eu quero saber onde é que eu peço uma viatura para me acompanhar até o trabalho, para fazer ronda na frente da minha casa. Eu não tenho esse direito também, então uma coisa complicada. Voltando à origem do problema, na minha opinião, o problema da segurança pública atual nasce justamente com essa nova polícia que mata, que não pergunta, que não prende, que não interroga. Ela atira e depois pergunta. O Tropa de Elite, a Rota, o Grupo de Ações Táticas, qualquer coisa. Quem já foi abordado numa blitz por ele sabe que a abordagem é bem diferente, que a conversa é mais embaixo. Não que não precise se fazer uma abordagem em determinados momentos, mas a cultura de matar qualquer bandido pé de galinha ensina a bandidagem que ela tem que se armar e bater de frente, que ele não vai poder se entregar. Se ele se entregar, ele vai morrer. Ninguém quer morrer. A conta é simples, ele se arma, se organiza, e a gente sabe, a gente está vendo na prática que qualquer meia dúzia de ladrão de galinha bem organizado ganha do Estado. E não é privilégio de Santa Catarina, não é privilégio do governo do partido X, de partido Y, a nível nacional, a nível internacional, em países desenvolvidos, meia dúzia de pessoas com acesso a armas, que tenham uma organização mínima, consegue fazer uma destruição em massa. Consegue destruir, consegue provocar o pânico. Como resolver isso? Amigão, vocês criaram essa bomba, não contem com a minha assessoria para isso. Tarcísio Souza, eu pergunto também para ti a respeito desse assunto. O que está acontecendo com Santa Catarina, que não consegue proteger a população, mas também não consegue
controlar o que os policiais, os agentes carcerários fazem dentro dos presídios, porque eles só ficam sabendo dessa tortura só agora. Perdemos o controle, é isso? Olha, eu acho que nesse momento Santa Catarina está colocando as pessoas em primeiro lugar, né? Temos que deixar bem claro isso. Não deixa de ser pessoa. Exatamente. Nós estamos colocando as pessoas na frente das armas de borracha, tiro a queima-roupa, etc e tal, não culpando o governo, culpando a instituição, mas é preciso fazer uma avaliação na linha política de atuação que vem sendo. Santa Catarina passou os últimos 8 anos exigindo uma pessoa técnica na área de segurança pública. Hoje a gente tem uma pessoa técnica na área de segurança pública. E o problema continua. Então a questão da segurança pública não é ser político ou ser técnico. É ter competência ou não ter competência para gerir a bagaça. Nós temos um grave problema no Brasil todo relacionado à segurança pública. E eu digo que se você olhar o noticiário, se você olhar as estatísticas, nós vivemos um momento de guerra civil sem ser anunciada. Então eu não vejo por que não nós contarmos com a intervenção da força maior do Estado para poder fazer criar essa sensação de segurança no Brasil novamente, buscando criar paz nas regiões onde o Estado não consegue mais entrar, utilizando de fato a inteligência policial para poder acabar de vez com esses grupos criminosos que atuam tão organizadamente que sequer a nossa própria polícia consegue buscar alternativas para evitar que a comunidade viva esses problemas. Enfim, eu acho que aí nós temos um problema, e falta realmente na questão da segurança dos presídios você permitir o uso das tecnologias, para onde você vai deixar 24 horas a transmissão de celas e galerias para mostrar o que pode acontecer de errado ali dentro, para facilitar que casos absurdos como esse dali, que não foi o político que estava lá, quem estava lá era o servidor de carreira, não era o servidor comissário, era o servidor de carreira, uma pessoa humana, uma pessoa, era gente, não era uma máquina, não era um político como as pessoas falam, era uma pessoa que estava ali, era uma pessoa que é servidor de carreira escolhido por concurso que estava lá. Então assim, não tem essa desculpa que é erro político, é erro da pessoa. E a gente tem que buscar cercar de todas as maneiras. As tecnologias servem muito para isso. Temos que aplicar as tecnologias dentro da segurança pública, e isso vai desde a área da parte lá onde que pega veículos, onde pega a questão de licenciamento de automóveis, a emissão de carteiras de motoristas, que ali você vai conseguir gerenciar melhor as pessoas, liberando a folha do Estado, que já está, dizem que já está no seu limite, que está na área, está quase ultrapassando o teto fugiu a palavra agora, a prudência fiscal, está quase atingindo a prudência fiscal da lei de responsabilidade fiscal, e nesse momento o Estado anuncia a contratação emergencial de 2.000 novos servidores, quando se fala que o Estado está passando por problemas de finanças, que não vai conseguir manter a meta fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, porque está ultrapassando. Então há um contrassenso, uma série de coisas que precisam ser encaixadas e melhor avaliadas para a gente poder fazer essa segurança que a comunidade tanto deseja. E eu acredito que o caminho da tecnologia, não para substituir o homem e mulher, mas para contribuir para a fiscalização, é o caminho correto. Vamos lá então, tem comentários aqui. Comentário do Denner falando justamente da contratação de 1.500 policiais militares e 300 agentes penitenciários pelo governo do estado após a onda de ataques. Engraçado que isso só vem depois quando acontece o problema, né? Que nem a questão da fiscalização após a tragédia de Santa Maria. Sempre tem que acontecer algum problema muito grave, alguma tragédia para alguma atitude ser feita. E dois comentários a respeito da secretária de Justiça e Cidadania, Ada de Luca. Primeiro, a crítica do Lapoli, diz que a secretaria é uma piada, e fala, pelo amor de Deus, está virando rotina, depois quero comparação da Catarina na Europa, e Douglas Henrique coloca aqui fora Ada. Apenas
Até eu acho estranho, nós temos uma Secretaria de Justiça e Cidadania que parece que não conversa com a Secretaria de Segurança Pública, né? Porque são duas secretarias diferentes e elas parecem que não conversam. É muito estranho isso aí, mas complementa, Tarcísio. Olha só, vamos lá. Eu acho, são três questões aí que eu quero colocar. Primeiro, polícia civil e polícia militar. O Brasil já vive esse dilema de ter duas polícias para fazer funções semelhantes, que causam um certo... para o cidadão que não acompanha diariamente o que é o serviço de cada polícia, fica um tanto que confuso. E outra coisa, Santa Catarina conseguiu piorar, criou a Secretaria de Justiça e Cidadania, tirando os poderes da Secretaria de Segurança Pública. Então, é uma situação muito, muito, muito ruim. E terceiro, que eu quero falar ali sobre a questão da secretariada, eu acho que talvez não sejam exatamente uma culpa da ADA, não defendendo-a, mas acho que não é necessariamente uma culpa da ADA, mas uma culpa de todo o sistema que está extremamente viciado, que a gente precisa encontrar novas alternativas, que só vai mudar quando a sociedade, eu acho, que resolver mudar, senão não tem jeito. Paulo, para fechar esse assunto, eu vou deixar uma pergunta para ti. Comentário do jornalista lá do blog de Olho na Capital, César Valente, também colunista do Diarinho. O que foi feito para a melhoria da qualidade de vida em Santa Catarina nos últimos 10 anos? Olha, não sei, mas a educação não deve ser o problema. Nosso governador, nosso antigo secretário de Educação estão lá em Brasília como senadores. Nossa segurança pública não deve ser o problema, pelo menos até 2 anos atrás não devia incomodar em nada, porque o secretário foi o mesmo durante 8 anos. O modelo engessado é o que nos deixa eternamente, como o Apóllo falou, nos comparando à Europa, mas a cada dia chegando mais perto da insegurança dos grandes centros. A cidade não tem atrativos dos grandes centros, mas a gente já tem nosso... Santa Catarina não tem metade dos grandes eventos, dos grandes acontecimentos de grandes centros, mas o nosso primeiro comando a gente já tem, que é o nosso primeiro grupo catarinense. A gente está aprendendo a coisa errada só, né? Ainda vou desviar a pergunta para comentar o comentário do Tarcísio, que tocou num ponto que eu acho muito importante. Chega de polícia militar, porra. Bota os milicos na reserva, manda para casa. Chega. A atual conjuntura de segurança pública já é complicado se fazer com pessoas. Já é complicado fazer com pessoas. Se tu colocar pessoas que respondem a outras pessoas seguindo as próprias regras, a coisa só tem a complicar. Eu quero ver como vão ser responsabilizados os militares lá dentro do presídio. Por quê? Porque se o chefe deles mandou fazer, eles são inocentes porque eles mandaram fazer. Eles não seguem uma cartilha, um protocolo, eles seguem ordens. Então, se um soldado da PM faz algo fora do protocolo, ele não tem o que reclamar, não tem o almanaque dele para entregar ao chefe e ao superior do chefe. A hierarquia militar é feita para calar a boca, para ter um mandando. E é verdade, não acho que seja ofensivo a nenhum dos militares, tenho amigos militares de todo tipo que acontece, não acho que esteja ofendendo eles dessa forma. O comando de baixo balança a cabeça se quiser, se não quiser faz sem balançar a cabeça. Esse tipo de raciocínio é um grande engessador para qualquer alteração de comportamento, de planejamento, para alguma mudança na segurança pública como um todo. Certo. Vamos mudar de assunto então. Comentaram mais sobre isso. Não tivemos. Um cara que falou sobre exército na rua seria a solução. Eu acho que com certeza não é a solução.
Não, eu posso falar, ô, Giovanni, eu toquei nesse assunto antes ali. Eu acho que nós vivemos um momento de guerra civil não declarada no país e, obviamente, falta cadeia no Brasil. É um assunto indiscutível isso. Nunca se prendeu tantas pessoas como tem acontecido nos últimos anos. Isso é estatístico. Porém, eu acho que nós vivemos um momento de guerra civil onde o cidadão comum precisa erguer guaritas para se proteger, precisa pagar condomínios para poder sentir uma sensação de segurança um pouco maior. Querendo ou não, vivemos esse. Você não consegue caminhar em certos lugares à noite com medo da violência. Nós vivemos sim um problema de segurança que é uma guerra civil. O número de mortes hoje no Brasil por arma de fogo são números dignos de uma guerra. Então nós deveríamos sim, afinal de contas o exército hoje, ele, tirando a ação de paz no Haiti, ele não está atuando fortemente, está apenas treinando, obrigado. E então acho que a gente deveria colocar esse pessoal na rua, afinal de contas a gente paga o salário desse pessoal, nós temos a nossa formação militar continuada, que é o alistamento obrigatório, que de certa forma deveria, alguma função a gente deveria, eles são um órgão de segurança, nós deveríamos utilizar esse meio de segurança da soberania nacional para a linha de frente, para combater esse tipo de coisa, enfim, para auxiliar a comunidade de uma forma mais direta, que não seja apenas o levantamento, o hasteamento da bandeira nacional. Realmente hoje nós temos um exército que acaba não trabalhando, né? A gente gasta o que é gasto com o exército no Brasil e o que acaba sendo colocado à prática. Mas vamos mudar de assunto então. Temos o último assunto do nosso programa, que é o transporte coletivo de Blumenau. O consórcio SIGA está solicitando um reajuste de 19% e a tarifa nesse caso... os incêndios é a questão da onda de violência, né? Incêndio em Santa Maria. O incêndio em Santa Maria não... Acho que já foi... Eu queria só fazer um comentário assim, a respeito disso. A agilidade do Estado, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul em fazer o atendimento emergencial às vítimas. A forma que eles se organizaram e rapidamente buscaram atender essas pessoas. Tecnologia de ponta sendo empregada na ação, algo realmente assim, exemplar para um Estado onde não está habituado a viver grandes tragédias, como é o Estado de Santa Catarina, que é diferente do que é o Estado de Santa Catarina, que vive com frequência grandes tragédias. E, curiosamente, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está estruturada de uma maneira que, entre as poucas que eu conheço no Brasil, acho que é a mais qualificada para o desenvolvimento, não desmerecendo Santa Catarina, que tem uma equipe fantástica, já atuei com eles em algumas ações, inclusive em 2008, mas o equipamento utilizado por eles, a resposta rápida, a logística que eles conseguiram envolver, tudo isso realmente merece o aplauso, merece ser destacado e merece ser copiado por os outros estados federativos do Brasil. Terceiro assunto, então, transporte coletivo. O consórcio SIGA pede um reajuste de 19% na tarifa. Caso a prefeitura atenda esse pedido, a tarifa pode chegar a R$ 3,45. Obviamente, a gente sabe que, assim como negociação salarial, o SIGA sempre pede um valor a mais do que deseja obter. Então, a gente calcula que se eles estão pedindo R$ 3,45, como disse o Paulo, para se aproximar do governo atual, eles devem estar querendo aí algo em torno de 3,20, mais ou menos, seria isso o objetivo deles a ser alcançado. A tarifa hoje é de 2,90 e a inflação, a média, está em 5,8%. Paulo Roberto, o transporte coletivo de Blumenau é o primeiro grande pepino do governo Napoleão, correto? Com certeza. A agenda de reajuste feita para fevereiro já anunciava isso para qualquer pessoa que se candidatasse. Né? Qualquer um que levasse coisa já ia ganhar esse primeiro desafio. A gente sabe que na prática existe o famoso 100 dias, né?
Isso em Uhum. dias que ninguém enche o saco, ninguém joga pedra ainda na prefeitura, mas o transporte coletivo não esqueceram de combinar com os ônibus, né? O que acontece? O que os 3,45 são um pod, né? Como se chama no mundo das negociações, ou seja, é o entrave, é o problema que se coloca na sala para depois resolver os meus problemas e o bode vai embora de brinde. Ele, eu acho fato, 3,45 é uma tarifa acima até das outras cidades. Teria que dar uma estudada no que eles estão alegando, que as planilhas têm mostrado que o número de usuários em Blumenau tem reduzido bastante. Quem anda de carro pela cidade, independentemente da Foz do Brasil, já percebe que a coisa não flui. Já não fluía, não fluía e só vai piorando. Tem um certo alívio agora nesse período antes das aulas, mas a tendência é piorar. Isso acontece, os ônibus têm menos gente, com menos gente dividindo a mesma conta, fica mais caro também. Isso é mais um ingrediente. A gente entra num círculo vicioso. Tem menos gente porque o serviço é um lixo, ninguém vai porque o serviço é um lixo, quem for vai pagar mais. É mais um item que contribui na planilha de custos. Isso sem precisar contratar o Instituto Mertil disse. Pois é. O líder do governo na Câmara, o vereador Ivan Nats, está propondo que a prefeitura atual dê um reajuste da cesta básica da inflação, que vai dar algo em torno de 5,8%, e que coloque o assunto, planilha do transporte coletivo e formas de reajuste, um debate mais amplo durante o ano, que inclusive há vê outras questões que envolvem o transporte coletivo. Tarcísio Souza, tu acha que essa proposta do vereador vai ser aceita pelo prefeito? Duas frases antes do. Só para não interromper o Tarcísio, desculpa. Vontade. Respondendo à pergunta original ainda, Giovanni, concluindo o raciocínio, eu acho que quem está com a batata na mão, acima de tudo, não é nem o Napoleão. Eu vejo hoje com a batata na mão o Ivan Nats e o Vanderlei de Oliveira. Que eles vão ter que tomar uma cadeira muito mais do que o Napoleão. Do Napoleão a gente espera o normal. Ele vai tirar o pé da bomba, vai dar não é bem assim, nem aqui nem lá, não é bem assim, mas a gente tem que reajustar, ele vai reajustar, mas não sei se dá tudo. Ele vai ser político e ele é obrigado, como qualquer pessoa que tem a caneta na mão, a, a assinar um meio termo. Ivan Nats e Vanderlei de Oliveira fizeram expressivas votações com um discurso totalmente contrário ao de vamos dar o reajuste do ônibus da cesta básica e ampliar o debate. Até pouco tempo atrás, o Ivan Nats era advogado de ações do ICDC que segurou por muito tempo aquela tarifa, fez com que reduzisse a tarifa. O Ivan Nats pedir um reajuste na tarifa do ônibus já é a primeira grande surpresa do governo Napoleão Bernardes. Tarcísio Souza. Assim, vai ser curioso ver o Ivan e o Vanderlei na mesa de negociação com o consórcio SIGA. Uma coisa assim que eu sou bem sincero, eu já participei da assessoria de imprensa do CETERB e acompanhei algumas decisões referentes à tabela de reajuste da tarifa. É uma tabela bem complexa, bem extensa e bem difícil de ser compreendida pelo cidadão que não vive o dia a dia da matemática e da política. E eu digo o seguinte, assim, só tem uma forma do governo reduzir ou manter a tarifa, que é subsidiando o transporte coletivo. Afinal de contas, a prefeitura poderia muito bem fazer uma auditoria especializada em cima das contas do consórcio, não em cima de empresas, porque o contrato da prefeitura não prevê uma tabela específica por empresa, é uma tabela do consórcio. O consórcio tem que se portar como consórcio, não como empresa tal, empresa X, empresa Y. Existe uma tarifa que aquele consórcio vai ter que apresentar, um custo que aquele consórcio vai ter que apresentar em cima de determinados serviços que ele desenvolve. E eu acredito que
talvez a prefeitura tem que ser a motivadora do processo, afinal de contas é quem intermedia o serviço para a comunidade, e quem fez o contrato também, mas eu acredito que deveria existir um órgão que regulasse, que determinasse o que pode ser incluído como custo do transporte coletivo. Afinal de contas, você não sabe. Não sei. Hoje é um poder que eu acredito que está delegado ao Contrablu, que não tem estrutura para poder desenvolver um serviço dessa magnitude. Então, pois não? Vamos lá, então. Alguns comentários a respeito dessa negociação que vai passar pela Câmara de Vereadores. O vereador Ivanatz, que é o que está todo mundo querendo ver como vai se comportar nesse caso, está com uma proposta de o projeto não ser, o reajuste não ser feito apenas por um decreto do prefeito, mas passar obrigatoriamente pela Câmara. Se isso for levado adiante, vai ser para fafar todo ano. Porque imagina a Câmara de Vereadores analisando e sendo obrigatoriamente passar por ela o valor da tarifa. E o Vanderlei levou o Sinditranscol, e aí é uma informação importante para ser colocado, o Sinditranscol teve no gabinete do presidente da Câmara, o Vanderlei de Oliveira, e está acusando a empresa Nossa Senhora da Glória de não cumprir parte dos acordos. Ou seja, não é só o preço da tarifa que está em jogo nessas últimas semanas, assim, mas questões relacionadas ao acordo do ano passado. Oi? O problema ali não é tão simples como não está cumprindo parte do acordo. Uma das partes do acordo que não está cumprindo é o pagamento do salário, né? É uma das coisas que que o Sinditranscol está reclamando, de atrasos no salário, de falta de saúde financeira na empresa. Aí eu pergunto para o meu amigo Tarcísio, que é o cara que não dói votar na direita, o serviço público essencial como transporte coletivo deve ficar na mão de uma empresa que tem por objetivo dar lucro? Os donos da glória não estão pobres. Essa é uma avaliação que a gente deveria fazer de outra forma. O poder público e as pessoas, os homens públicos, eles não se comportam como deveriam se comportar com relação ao contrato. Não existe empresa Nossa Senhora da Glória para a prefeitura. Não existe. Existe o consórcio SIGA. O contrato da prefeitura é com o consórcio SIGA. Então, se o sindicato tem algum problema com a empresa dentro do consórcio, tem que ser resolvida com o consórcio. E o consórcio resolve com a prefeitura. Você não pode separar as empresas. É uma empresa só, é um consórcio, elas participaram consorciadas. Né? Então, se existe uma tabela de salário, ela tem que ser uniforme para toda a categoria e não dividir por lote de empresas. Se você tem um custo, por que a Nossa Senhora da Glória vai ter que ter um custo maior que a empresa Rodovel? Não existe isso. Se uma consegue fazer uma economia, por que a outra tem que ter um preço diferente? A prefeitura tem que ter um consórcio. O valor não pode ser arrecadado separadamente. Ele tem que ser arrecadado unitariamente e dividido entre eles da forma que prevê o contrato. Não separar, fazer cobranças, pagamentos separados. Os trabalhadores são contratados por quem? Pelo consórcio SIGA, não pelas empresas. Afinal de contas, o contrato não é com as empresas, o contrato é com o consórcio. Pois é, esse é um dos pontos. Interessante aqui que na matéria no Santa, o tal do Valdeci Rosa, que representa o SIGA, ele comenta como um dos motivos do reajuste a questão do salário. Ele coloca que o custo da mão de obra, que passou de quase 45% da arrecadação para 60% após o último acordo coletivo. Ou seja, eles estão colocando o salário dos cobradores contra. E os cobradores estão indo à Câmara de Vereadores dizer que não estão recebendo. Então, olha o tamanho do pepino, tamanho do problema que a administração vai ter que resolver agora. A quarta-feira, o Controvérsias tem uma entrevista com o Sérgio Xistel, o novo presidente do CETERB, e a gente vai conversar com ele e vai tirar algumas dúvidas a respeito de como essa nova gestão do CETERB pretende trabalhar com esse assunto. Lembrando que nos últimos anos o CETERB foi alvo de
inclusive a ação do Ministério Público. O antigo presidente foi acusado por um promotor público de facilitação para o enriquecimento ilícito. Nós tivemos passagens sendo derrubadas pela justiça. Então, nós tivemos muito problemas, muita confusão envolvendo a questão do transporte coletivo. E foi falado em subsídio. Curitiba tinha um subsídio feito pelo Estado, um subsídio completamente irreal, que foi cancelado e que agora o novo prefeito não sabe o que fazer. Então, tem que ver realmente, eu acho que tem que ver talvez um contrato todo novo, até o Denner fala em audiência pública sobre o reajuste da tarifa. Eu acho que não é nem o reajuste da tarifa, tem que ser revisto todo o contrato e toda a forma como é feito o transporte coletivo em Blumenau. Porque hoje, se aumentar para 3,5, como estava propondo o Ivan, por exemplo, ali com a cesta básica da inflação, ele continua sendo um valor que não condiz com a qualidade de serviço. Imagina então 3,20. Seria irreal, pelo nível do transporte coletivo. Lembrar que nos últimos 8 anos nós já tivemos os corredores de ônibus como investimento, e aquelas caixinhas que não foi um grande negócio porque reduziu o número de pontos na Beira-Rio. Nós já tivemos os 2 terminais, por exemplo, que eram para ter sido feitos na gestão anterior e não foram feitos. Nós tivemos redução de horários. Nós tivemos ônibus andando com mais de 13 anos que não está no contrato. Ônibus antigos, cateados. Então nós temos uma série de problemas nesse setor, e eu acho que para mim, junto com a questão da Foz, que a gente vai tratar em outro hangout, os 2 maiores desafios do governo Napoleão para esse ano. Tarcísio. Só para acrescentar aí, sendo bem rápido, a questão ali foi comentada no início da pergunta sobre transporte coletivo, se esse era o maior problema do início do governo Napoleão. Eu acredito que não. O problema do governo Napoleão começou no primeiro dia de governo, onde ele já tinha, aliás, começou antes dele tomar posse, quando ele teve a questão do tapete negro estourando na prefeitura, quando ele teve o pedido de reajuste do contrato da Foz, quando ele assumiu e descobriu que a Foz foi ampliado, passou da margem de 98% do valor da água. 2 aditivos assinados, concordados pelo presidente da AGIR, da época, exatamente, João Paulo Klein-Bing, e feito um convênio com o prefeito João Paulo Klein-Bing. E além disso, nós temos mais coisas ali. Tem a questão das finanças da prefeitura, que ficou para essa semana a ser apresentadas as contas, onde se fala em um rombo histórico para a cidade. Ele teve que paralisar obras por falta de recursos, onde ele teve que cancelar as funções gratificadas dos servidores públicos de carreira que recebiam para responder por funções de chefia, em função da falta de dinheiro. Então o problema do governo Napoleão, ele começou antes mesmo da posse, de certa forma sendo utilizado para costurar o fechamento das contas do ex-prefeito. Seria uma espécie de herança maldita? Bom, de certa forma, não tem que avaliar o tamanho do rombo que vai ficar. Eu só ia comentar que não foi essa cidade que o pai dele sonhou para ele, né? Pessoal, então tem mais alguém? Estamos acabando aqui, estamos chegando ao final do nosso programa. O Douglas Henrique fala da suposta greve. A greve é essa situação. O Citranscol está ameaçando uma greve caso essa situação em relação à Glória, que eles estão fazendo a acusação, não seja resolvida. A Glória nega, portanto, aqui fazer o contraponto. A Glória nega que há essa irregularidade. A Câmara de Vereadores provavelmente vai ficar com essa situação para resolver e analisar. Amanhã, então, 1h30 da tarde, é a primeira sessão do ano, que terá como grande atrativo para saber o que os 3 vereadores caçados pela Justiça falarão. A própria Giovana do Santa colocou isso, que é uma curiosidade. E durante esse mês vamos ter o transporte coletivo como um dos assuntos da pauta. Tem uma questão da ponte, que também deve ser definida esse mês, o local da nova ponte. Provavelmente na Alvin Schrader com a Rua Paraguai, o chamado terceira opção. E no mês de março, o resultado dos estudos do governo sobre o terceiro pedido de aditivo da Foz do Brasil, que é no valor de 118 milhões. Paulo Roberto, suas considerações finais. Bom,
Acho que é complicado resumir num turbilhão de assuntos, de bons assuntos. Cada assunto desse aqui renderia um hangout de 1 hora tranquilamente. Ia deixar muito argumento de fora. Vamos continuar com esse formato. Tá atingindo o que a gente queria, tá começando a crescer. Acho que a gente tem que dar continuidade. Os parabéns ao Giovanni pela iniciativa, o Tarcísio também pela participação. Eu sei que não é fácil a gente reservar uma noite que seja de segunda-feira para parar, pensar, arrumar as coisas e se dedicar exclusivamente a isso. Mas eu acho que tem bastante a crescer, tem bastante a contribuir. E vamos continuar dando pitaco aí nas coisas da cidade. É isso aí. Nada de. Beleza. Dessa vez eu encerro sem nenhuma provocação adicional. Tarcísio Souza, suas considerações finais. Vamos lá, primeiro agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora, brigadão aí, pelos comentários, pela participação, por estar aí com a gente, pela preferência que o nosso Controvérsias aí vem crescendo a cada dia em número de acessos. Obrigado a você, internauta. Quero comentar também a respeito de tudo, finalizar a respeito de tudo isso que a gente veio discutindo, dizer que existem sim muitos senões, os poréns de todos os julgamentos que estão aí para acontecer, mas que os senões e os poréns vêm mostrando que a justiça está correta na linha investigatória dela e condenando aqueles que, de certa forma, cometeram alguma infração, e que não cabe controvérsias defender ninguém, não na parte do que for os textos da minha parte que for ao ar, não vão ser para defender ninguém, mas para falar aquilo que realmente é verdade, que está sendo apresentado aí pela comunidade. Então, eu acho que é isso aí. Só concluindo que para defender tem bastante gente que defende, não muito Somos bem, mas um portal, um blog independente, financeiramente falido, sem patrocinador, falido com orgulho. Ponto de vista, falido com todo orgulho. Agora, desde que não seja banco, se quiser patrocinar a gente, estamos à disposição. O meu destaque final vai para a fala do nosso amigo Tarcísio, que deu uma aula de política agora como se alguém, de certa forma, cometeu alguma irregularidade. É uma... de uma sutileza que o cara conseguiu. Só concluindo então sobre esse assunto, o Controvérsias realmente não tem patrocínio, pode vir a ter este ano, mas se tiver não será patrocínio público. Apesar do bom entendimento com a atual administração, nós não receberemos anúncio da prefeitura, nem do governo do estado, nem do governo federal, justamente para poder ficar livre para falar o que a gente bem entender, sempre com educação, sempre com respeito, sempre com argumentos, com documentos, se for preciso, mas livre para não estamos aqui para atacar ninguém, também não estamos aqui para puxar o saco de ninguém. Obrigado mais uma vez ao pessoal que ficou assistindo a gente. Esse vídeo vai continuar no site, disponível para o pessoal assistir. Queremos fazer ele semanal, não sei se vai ser semana que vem, porque nós vamos ter uma segunda-feira de carnaval, vamos ver a questão da audiência e do que vai ser possível, mas de qualquer forma a gente volta no dia 18, se não for na próxima semana, para tratar dos assuntos da cidade. Sugestões, ideias, contato@controversas.com, nossa página no Facebook, ou também no Google+, e também no Twitter, @blogcontro. Obrigado a todo mundo pela participação, e até a próxima. Valeu!